E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nivaldo Galvão e nós vamos aprender hoje cálculo de anagramas. Quem está no ensino médio e quem não estudou ainda vai estudar. Anagramas, pessoal, o que é? É a diferentes formas de escrever uma palavra, mesmo que ela não tenha sentido essa palavra. Esse sistema anagramas ele faz parte de um conteúdo na matemática chamado de permutação. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Quantos anagramas tem a palavra rua? Pessoal, em primeiro lugar, eu vou mostrar quais são esses anagramas para vocês, tá? Então, a própria palavra é um anagrama. Então, rua, a própria palavra já conta como um anagrama já. Agora, pessoal, eu vou fazer uma permutação das letras. O que é permutação? Permutação quer dizer troca. Eu vou inverter as posições dela, vai formar uma palavra. Ela pode não ter sentido, mas na matemática é considerado um anagrama. Então, vou inverter as letras. Ó. Vamos pôr o A primeiro. Ó. O A, depois o U e o R. Ó, AUR não existe a palavra, mas é considerado um anagrama. Lembrando, pessoal, que anagrama, ó, mesmo que essa palavra não tenha sentido, ela é chamada anagrama. Então, tem dois já aqui. Então, vamos um terceiro. Vou inverter aqui. Vamos pôr URA. URA também não existe, ó. Tem três anagramas. Vamos ver um outro. RAU. RAU. Até agora tem 5. E o AR? UAR. Pronto. Pessoal, tem 5. Será que dá para fazer mais um? 3, 5. Vamos ver mais um aí. URA, RUA, AUR. ARU. ARU é um outro. ARU. Queridos, no total, achamos todos já, não tem mais outro. Se eu for tentar fazer um outro anagrama, vai acontecer de repetir um deles. Então, não tem mais nenhum. Professor, quando é que a gente sabe que não tem mais nenhum anagrama, que a gente não esqueceu nenhum? Tem um cálculo para saber disso. Esse cálculo, pessoal, é chamado de fatorial do número. O símbolo dele, já como N, que é o número de elementos, o símbolo dele é um ponto de exclamação na língua portuguesa. Na matemática, o nome dele é fatorial. Fatorial. Pessoal, o fatorial é uma continha bem gostosinha de fazer. Ela é uma multiplicação dos números sucessivos, só que na forma decrescente. Sempre termina no número 1. Então, como é que é feito esse cálculo? Então, a gente vai... O cálculo de anagramas é sempre calculado através da permutação, que quer dizer troca. Então, a gente vai representar a letra N com o número de elementos, tá certo? Aqui a palavra rua tem 3 elementos, 3 letras, né? Então, no lugar do N, eu vou colocar o número 3, tá certo? Então, a gente vai calcular sempre através do número do fatorial. Então, vai ficar assim, ó, no lugar do N eu ponho 3. 3 fatorial. Por que eu usei 3? Porque a palavra rua tem 3 letras. Como calculo o fatorial, pessoal? É assim, ó. Toda vez que você for calcular o fatorial do número, é um cálculo bem gostosinho. Então, você sempre multiplica na forma decrescente, tá? Os números sucessivos, só que na forma decrescente. Então, fica assim, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Aí, ó. Você fazendo essa continha de vezes, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a resposta 3 fatorial é igual a 6. Por isso que nós encontramos 6 anagramas aqui da palavra rua, graças a esse cálculo aqui, ó, do número fatorial. Pode conferir que tem 6 certinho aqui, ó. Então, realmente, nós não esquecemos mais nenhum anagrama. Então, a resposta... Quantos anagramas tem a palavra rua? Tem 6 anagramas, tá certo? Então, nós nessa aula de hoje, em calcular anagramas, nós vamos calcular sempre usando o fatorial de um número, tá certo? Que a gente vai representar sempre com um ponto de exclamação. Vamos ver o segundo exemplo? Quantos anagramas tem a palavra escola? Então, pessoal, como nós percebemos, a primeira coisa que a gente vai fazer o cálculo de anagramas. Como que a gente vai fazer? Analisar. Tem letras repetidas? Escola? Não tem. Então, se não tem letras repetidas, o cálculo vai ser uma permutação simples, ó.
usando sempre essa formulinha aqui, ó, n, que quer dizer número de elementos, n fatorial. Quanto é o número de elementos aqui? É a quantidade de letras. Escola tem 6 letras, então no lugar do n põe o 6. Então ficou 6 fatorial. E como calcula 6 fatorial? Fazendo a multiplicação na forma decrescente, ó, até chegar ao número 1, sempre até chegar ao número 1. Ó. Então, pessoal, viu o símbolo de fatorial, já lembra. É só multiplicar os números sucessivos na forma decrescente. Então ficou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então a resposta dá para fazer 720 anagramas com as letras da palavra escola. Olha só, bastante anagramas. Lá naquele exemplo 1 só foram 6 anagramas com as letras da palavra rua. Agora, com as letras da palavra escola, dá para fazer 720. Escola é um anagrama. Faltam 719 ainda para completar todos os anagramas. Se você fosse representar cada um deles, seria quase impossível, né, pessoal? 720 é muita coisa. Certamente a gente ia encontrar repetidos aí e errar toda a conta. Então o fatorial serve para eliminar esse trabalho de você dizer quais são. Ou seja, você diz sempre quantos são através do cálculo do fatorial. Beleza? Olha esse exemplo 3, pessoal. Tem casos particulares de anagrama. Isso aí caiu no vestibular, meio complicadinho. Ó. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra vestibular, em que as 3 letras VES nesta ordem permanecem juntas? Pessoal, esse probleminha aqui não é tão simples como parece, né? Por quê, pessoal? Olha só, apesar de vestibular, aqui ele fez uma objeção e quer que as 3 letras VES estejam juntas nessa ordem, ou seja, essa letra V, as 3 letras VES, ele não quer que inverta. Então, pessoal, aqui a gente vai contar como um grupo já de letras, é como se fosse uma letra só. As demais letras, a letra T, a letra I, a B, a U, a L, a A e a R, vai formar quantos grupos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. E esse daqui, essas 3 letras, eu vou contar como um grupo só, um bloco só. Então aqui nós temos um bloco, ó, formado por 3 letras, e cada letrinha dessa aqui vai ser um bloco, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No total nós temos 8 blocos aqui, 8 elementos. Então, para calcular quantos anagramas tem a palavra vestibular, em que as 3 letras VES nesta ordem permanecem juntas, como nesse caso aqui do esquema, então é só calcular 8 fatorial. Então, vou pôr direto a resposta. Ó, 8 fatorial. Tá certo? Então, como calcula, pessoal, lembra que tem que multiplicar em ordem decrescente, 8 vezes 7, até chegar no número 1. Então, para vocês é molezinha, né? Você vai multiplicar, você vai ver que vai dar um número super alto. Então, a resposta, vê se vocês conseguem chegar, tá? Multiplica do 8 até chegar no número 1, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Você vai chegar no número 40.320. Deu a alternativa D, a resposta desse teste do vestibular aí. Beleza? Da FAAP São Paulo. Querido, você viu que ficou complicadinho aqui? Mas a palavra-chave desse problema, pessoal, é essa daqui, ó, nesta ordem. Quer dizer que ele não pode fazer permutação das 3 letras, não pode inverter, não pode trocar ela de lugares, porque ele quer que elas permaneçam juntas nessa ordem. Por isso que aqui formou só um bloco. Então essas 3 letrinhas, eu não faço permutação entre elas, eu não troco de lugar. Lembra que permutação quer dizer troca? Não pode trocar elas, então eu conto como um elemento só, como se ela fosse uma única letra. Então aqui a gente imagina como se fosse uma letra só,
e mais as 7 letras da palavra restante, da palavra vestibular. Então, total deu 8 blocos, 8 elementos, por isso que eu coloquei 8 fatorial. E lembrando a continha do fatorial, né, que é 8 vezes 7 até chegar no número 1, deu isso aqui, ó. Então dá para fazer 40.320 anagramas. Olha o exemplo 4, que aparentemente é bem similar ao anterior, mas tem um detalhe aqui, ó. Enquanto os anagramas da palavra numeral, as letras N, M, E aparecem juntas. Pessoal, olha só a palavra numeral. Ele quer saber quantos anagramas da palavra numeral, a letra N, M e E. Essas 3 letras aparecem juntas. Pessoal, só que um detalhe, ele não tem como o outro anterior, que é na mesma ordem. Nessa ordem tem que respeitar a ordem, ou seja, não pode inverter as letras. Aqui não tem essa palavra que tem nesse anterior aqui, ó, que fala, aparecem juntas nesta ordem. Então aqui não pode inverter. Já nesse outro, não aparece essa palavra nesta ordem. Então quer dizer que essas 3 letras, nós podemos fazer a permutação dela, tá? Nós podemos inverter ela, fazer toda a permutação. Então, como que vai ficar? Nós temos quantas letras aqui, contando, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Sendo que 3 a gente pode fazer permutação, que é NME, e as demais a gente vai contar também como um bloco. Então, nós temos aqui, ó, NME é um bloco, tá certo? Então, N, M e E conta como um elemento. As demais, U, R, A, L, eu conto cada um como um elemento só. 1, 2, 3, 4 elementos, mais um elemento que é esse bloco aqui, ó. Então, eu tenho no total, quantos elementos eu tenho? 5. Então, eu vou calcular primeiro a permutação desses 5 blocos aí, que dá 5 fatorial. Desses 5 blocos, eu tenho esse bloco aqui, que eu posso fazer a permutação, eu posso trocar de lugar. Então, essas 3 letras eu também faço a permutação, então é 3 fatorial. Então, probleminhas desse tipo, pessoal, você sempre multiplica esses valores do fatorial aqui, beleza? Sempre multiplica. Então aqui, pessoal, não precisa representar, mas sempre tem que estar em mente que entre 2 números fatoriais é o sinal de vezes aqui, tá? Quando não tiver sinal. Então é 5 fatorial vezes 3 fatorial. Quanto é 5 fatorial? 5 fatorial, como que é? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então 5 fatorial é 120. E 3 fatorial? É esse pedacinho aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1. Ó, até chegar no número 1, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Agora eu multiplico os dois, ó. 120 vezes 6, 720. Então, nós temos 720 é a resposta. É a alternativa B, que é a correta. Beleza, pessoal? Então, a resposta é 720 anagramas. Vamos ver agora esse último exemplo. O número de anagramas da palavra matemática é, pessoal, aqui se trata de permutação de elementos repetidos. Tem que tomar cuidado nesse caso aqui, porque tem letras repetidas aí. Como que a gente representa? A permutação, quantas letras tem a palavra matemática? A palavra matemática tem 10 letras. Então, olha como que a gente vai representar, ó. Permutação das 10 letras. Aqui na parte de cima, eu vou colocar as letras repetidas. Eu tenho 2 letras T, aí separo com vírgula. Tenho 2 letras M, né? 2 letras M. E
3 letras A. É assim que eu represento o estudo de permutação com elementos repetidos. E como que eu faço o cálculo? Presta atenção agora. Ó. O maior número que está aqui embaixo, que é a quantidade de elementos que tem a palavra, então eu ponho aqui em cima. Então eu ponho ele e ponho o símbolo de fatorial. E aqui embaixo eu ponho esses repetidos, o 2 sempre acompanhado do símbolo de fatorial. Não pode esquecer que entre no meio dele é sempre o sinal de vezes, tá? Ó, ficou assim, ó. Então como que eu faço esse cálculo, pessoal? Presta atenção. Ó, sempre você vai poder cancelar. Então você olha quem está aqui embaixo. Ó. Eu vou fazer bem com calma. Dá para fazer de outra maneira. Eu vou fazer bem com calma, porque se acontecer uma outra situação, você já sabe como que você vai fazer o cálculo. Como que você vai fazer? Você vai analisar quem é o maior aqui. 2, 2 é 3. 3 é maior. Então esse número de cima, você vai em ordem decrescente até chegar o número maior aqui embaixo, que no caso aqui é 3. Então você vai diminuindo até chegar no 3. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Olha para cá agora, ó. Ó. Aqui dá 3 fatorial. Você para para um símbolo de fatorial. Olha para cá. Ó. Aí você pode cancelar, porque vai dar 1, né? Esse cancelamento, ó. Você pode cancelar com esse aqui, ó. Então já diminui um pouquinho a conta. Sobraram esses 2 fatorial. E esse outro 2 fatorial. Pessoal, 2 fatorial é bem facinho de fazer, né? Como que é 2 fatorial aqui embaixo? 2 fatorial, né? Assim, ó. Até chegar no número 1. 2 vezes 1. Chegou. 2 fatorial é 2. Então aqui é 2. E esse outro 2 fatorial? Também 2 também. Então, como aqui é sempre multiplicação, fica 4. 2 vezes 2, 4. Então eu posso cancelar com esse outro 4 aqui, ó. Então esses números fatoriais aqui eu posso cancelar com esse 4. Ó, só ficaram esses números aqui de cima. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. Então aqui eu tenho 720. E 7 vezes 6, 42 vezes 5. 42 vezes 5, 210. Aí 210 vezes 720 vai dar 151.200. Pronto, pessoal. Está calculado quantos anagramas tem a palavra matemática. Deu alternativa D, a resposta correta. Alternativa D. Beleza, pessoal? Então, no site ngmathematica.com, eu vou deixar a descrição aí no vídeo, tem um link que você vai estudar mais matemática no site do professor Nivaldo Galvão, tá? Não esquece de dar aquele like para dar uma força pro professor Nivaldo. O professor Nivaldo voltou ativo agora em 2020, né? Passou muitos anos sem dar aula online, voltou agora, graças a Deus. E vamos pegar firme, pessoal, dar uma ajuda dando aquele like esperto. Até nossa próxima aula.